O que diz a Bíblia Sagrada sobre o homem que se arvora em juiz? A Bíblia adverte severamente o homem que se arvora em juiz, ou seja, que assume a posição de julgar e condenar os outros. As Escrituras ensinam que há um só legislador e juiz, que é Deus, e que os seres humanos não têm autoridade para assumir esse papel uns sobre os outros. Os principais pontos abordados na Bíblia sobre essa atitude são: proibição de julgamento hipócrita. Em Mateus 7, 1-5, Jesus instrui: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois da mesma forma que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Ele usa a metáfora da trave e do cisco, questionando como alguém pode tentar tirar o cisco do olho do irmão, tendo uma trave no próprio olho, condenando a hipocrisia de quem julga os outros por falhas que também comete. Deus é o único juiz justo. Tiago 4, 11-12 enfatiza que existe apenas um que pode julgar e condenar ou salvar, Deus. Questiona-se, portanto, quem é o ser humano para julgar o seu próximo, já que isso seria colocar-se acima da lei de Deus, em vez de ser um cumpridor dela. Julgamento com a mesma medida. A pessoa que condena outra corre o risco de ser julgada com o mesmo rigor e padrão que usou para julgar, pois o que se faz ao outro, de certa forma, volta para si. Discernimento versus condenação. Embora a Bíblia proíba o julgamento com o intuito de condenar, ela encoraja o discernimento, julgar ações, não pessoas, para entender o que é certo e errado e promover o bem. Mas isso deve ser feito com amor e compreensão, não com um espírito de superioridade ou condenação. Em resumo, a Bíblia desaconselha fortemente a postura de se arvorar em juiz, reservando o julgamento final a Deus e exortando os crentes a praticarem a humildade, o amor e a compreensão mútua. O que o povo brasileiro está ganhando de fato com essas atitudes do ministro Moraes? As atitudes do ministro Alexandre de Moraes geram opiniões divergentes entre a população brasileira, sendo que os ganhos de fato percebidos dependem largamente da perspectiva política e jurídica de cada cidadão. Benefícios e ganhos percebidos. Defesa da democracia. Para uma parcela da população e analistas, as ações de Moraes, especialmente nos inquéritos que envolvem a disseminação de notícias falsas, fake news, e os eventos de 8 de janeiro, são vistas como cruciais para a proteção das instituições democráticas, do Estado de Direito e da liberdade do eleitorado no momento do voto. Aplicação da lei e da Constituição. Pesquisas de opinião indicam que a maioria dos brasileiros, 53% em uma pesquisa Datafolha, acredita que o ministro está seguindo o que determinam as leis e a Constituição em suas decisões. Combate à desinformação. A defesa do jornalismo profissional e o combate às redes de desinformação são apontados como medidas que visam garantir um debate público mais saudável e baseado em fatos. Críticas e prejuízos percebidos. Protagonismo excessivo e politização. Setores da sociedade e da área jurídica criticam o que consideram um protagonismo excessivo do ministro no cenário político, argumentando que suas decisões têm um viés político e ideológico. Insegurança jurídica e censura. Há alegações de que suas ações geram insegurança jurídica e institucional, com críticas que chegam a mencionar censura, prisões de opositores e a condução de inquéritos sem a devida participação do Ministério Público. Divisão de opiniões. A população se mostra dividida em relação a temas sensíveis, como um possível impeachment do ministro ou a percepção de que certas figuras políticas estão sendo injustiçadas. Em resumo, o que o povo brasileiro ganha de fato com as ações do ministro Moraes é objeto de intenso debate. Para uns, representa a firmeza necessária para preservar a democracia contra ameaças antidemocráticas. Para outros, simboliza uma extrapolação de poder que ameaça liberdades individuais e a segurança jurídica. Segundo o Espiritismo, o julgamento injusto é uma manifestação da imperfeição moral humana e acarreta consequências para quem o pratica, regido pela lei de causa e efeito. Os principais pontos de vista espíritas sobre o assunto são: proibição de julgamentos temerários. A doutrina, em consonância com os ensinamentos de Jesus, não julgueis, para que não sejais julgados, desencoraja o julgamento apressado, afoito, impregnado de má-fé ou que visa apenas expor as mazelas alheias. Não conhecemos todas as circunstâncias ou as motivações íntimas que levaram alguém a agir de determinada maneira, o que torna nosso julgamento falho. Lei de causa e efeito. Quem julga injustamente atrai para si as consequências de seus atos, conforme a lei de causa e efeito.
As ações, causas, geram dores e sofrimentos, efeitos, que servem como aprendizado e estímulo para o arrependimento e a reparação. Justiça divina versus justiça humana. A justiça humana é falível e imperfeita, refletindo as limitações morais da sociedade. Já a justiça divina é perfeita, infalível e opera com fins educativos, não punitivos. O sofrimento resultante de um julgamento injusto, para a vítima, pode ser uma prova a ser superada para o seu progresso espiritual, e para o ofensor, um meio de reajuste futuro. Indulgência e misericórdia. O Espiritismo recomenda a indulgência para com as faltas alheias e a severidade para com as próprias. Devemos exercitar a humildade e a compreensão, colocando-nos no lugar do outro, empatia. Dever de reprovar o mal, com discernimento. Embora não devamos julgar as pessoas com a intenção de condenar, a doutrina permite, em certos casos, torna um dever moral, a censura de condutas ou atos que possam prejudicar o bem comum da sociedade, desde que a intenção seja reprimir o mal e ajudar no progresso, e não desacreditar a pessoa. A autoridade para essa censura, no entanto, decorre da autoridade moral e do bom exemplo de quem a faz. A verdade prevalece. Para a pessoa que sofre um julgamento injusto, a orientação é não valorizar excessivamente a situação, pois a verdade é imperecível e, no arranjo maior da vida espiritual, a justiça será restabelecida. Em resumo, o Espiritismo vê o julgamento injusto como um erro grave, fruto da ignorância espiritual, e enfatiza a importância da caridade, da indulgência e da autorreflexão no trato com o próximo.